Fala, Gabeira! Olá, essa semana vamos falar de política externa e olha, é um tema que de um modo geral é muito limitado, né? Poucas pessoas se interessam por a questão de política externa. Mas a fala do presidente Lula na China e algumas declarações que ele deu sobre a guerra da Ucrânia acabaram transformando o tema em algo muito discutido, não só no Brasil, como também fora do Brasil. Sabem que a política externa brasileira vivia um momento muito delicado com o Bolsonaro. Havia, por parte do governo Bolsonaro, um certo desinteresse em fazer amigos pelo mundo, em desenvolver boas relações. Um dos seus ministros chegou a dizer que o Brasil podia ser pária, que não havia nenhum problema do Brasil ser pária. Acontece que esse isolamento é muito prejudicial para o país. E o Lula fez um trabalho muito interessante de recuperar o tempo perdido. Em primeiro lugar, foi ao Egito antes da posse, fez um discurso em Sharm el-Sheikh, falando exatamente da necessidade do Brasil proteger a Amazônia, desenvolver de forma sustentável aquele bioma, e isso causou muito boa impressão. Em seguida, ele fez rapidamente também, depois da posse, uma viagem à Argentina e ao Uruguai, fortalecendo a ideia do Mercosul. Viajou para os Estados Unidos, onde, junto ao Biden, fez algumas declarações de apoio à democracia. Vocês sabem que tanto a democracia brasileira como a democracia americana são acossadas por forças de extrema-direita que se tornaram muito poderosas nesses países. Então, tanto o Biden é acossado lá pelas forças que o Trump lidera, como o Lula é acossado aqui no Brasil pelas forças que o Bolsonaro lidera. Então, esses movimentos foram muito interessantes. Faltava uma visita fundamental, que é uma visita à China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, e era importante fortalecer os vínculos com a China e ampliar as nossas relações comerciais. Acontece que nesse período de recuperação da política externa brasileira, o Lula decidiu também que ia dar uma contribuição à paz, especialmente à paz na Ucrânia, onde há uma guerra provocada pela invasão da Rússia. Pois bem, essa ideia de levar a paz é uma ideia muito cara à política externa brasileira. Na verdade, ela é o fundamento da nossa política externa. O Brasil luta pela paz no mundo e esse é o fundamento da sua política externa. Até aí tudo bem, mesmo porque em certos momentos aqui no continente o Brasil mediou guerras ou mediou possibilidades de guerra, iminências de guerra e conseguiu um trabalho de mediação interessante promovendo a paz. Acontece que a posição do Lula como mediador começou a ser sabotada pelas próprias declarações do Lula. A primeira delas foi um jornal francês. Nesse jornal francês, o Lula declarou que a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia, uma região da Ucrânia ocupada pelos russos desde 2014. Bem, isso pegou mal. A Ucrânia falou que jamais abriria mão da sua região, porque ela considerava que isso era uma parte dela. E realmente é muito difícil, né, você propor a um país que, em nome da paz, da pacificação, ela abra mão de uma parte do seu território. Imagina, vocês talvez sejam muito novos, não se lembrem das guerras do Vietnã. Mas o Vietnã lutou contra os franceses, expulsou os franceses, e depois lutou contra os americanos e expulsou também os americanos. E se alguém dissesse para os vietnamitas, olha, vamos fazer a paz, vocês abram mão do sul do país, eles ficariam furiosos. Né? Não vamos abrir mão de parte nenhuma do nosso país. Nós queremos o nosso país na íntegra, e foi o que eles conseguiram. É claro, no caso da Ucrânia e da Crimeia, a situação não é a mesma, porque na Crimeia vivem muitas pessoas que falam russo. Mas o fato de viverem muitas pessoas que falam russo não altera
a circunstância de que a Crimeia pertence geograficamente, pertence tradicionalmente à Ucrânia. Portanto, foi o primeiro ponto que, como mediador, o Lula se afastou um pouco da posição ideal, porque ele sugeriu à Ucrânia algo que interessa aos russos, mas não interessa à Ucrânia. Na China, ele fez novas declarações que foram também muito importantes no sentido de anular as suas intenções de mediador. Ele afirmou na China que os Estados Unidos e a Europa tinham que parar de ajudar a Ucrânia, porque isso eles dando armas à Ucrânia para atacar a Rússia. Essa foi a afirmação na China. Acontece que, na verdade, os Estados Unidos e a Europa ajudam a Ucrânia para ela sobreviver. Se os Estados Unidos e a Europa não dessem armas para a Ucrânia, hoje a Ucrânia já teria desaparecido, possivelmente, ou então estaria resistindo com pedra e pau, o que não é uma forma de resistência com muito futuro. E isso, para os Estados Unidos e para a Europa, ficou marcado como uma posição pró-russa, uma posição definitivamente no lado da Rússia. Na China, o Lula disse outras coisas também um pouco problemáticas, né? Ele perguntou quem é que fez o dólar ser a moeda predominante no mundo. Olha, o dólar ter se tornado a moeda predominante no mundo é resultado de um fator histórico, né? Primeiro, do crescimento e da força dos Estados Unidos, depois de um encontro numa cidade chamada Bretton Woods, onde o padrão ouro foi substituído pelo dólar, que mais tarde caiu também como padrão, mas continua sendo a moeda mais forte por causa da pujança econômica, científica e tecnológica dos Estados Unidos. Mas até aí tudo bem. O que ficou, na verdade, foi uma sensação de que o Lula é alinhado com a posição da Rússia. Tanto que o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, veio ao Brasil e deu uma entrevista no Brasil dizendo: olha, a posição da Rússia e do Brasil a respeito do mundo é similar. Olha, isso não é verdade. O Lula foi aos Estados Unidos para fortalecer a luta do Biden pela democracia. A Rússia apoiou o Trump. Grandes denúncias foram feitas nos Estados Unidos sobre a intervenção da Rússia, fortalecendo a candidatura do Trump e enfraquecendo a candidatura da sua adversária. A visão do Brasil de defesa da democracia no mundo, ela não tem correspondente na Rússia e nem na China, e porque eles não são defensores da democracia. Eles não têm esse compromisso com a democracia. Então, não é correto o que o ministro das Relações Exteriores da Rússia disse aqui no Brasil, que os dois países têm uma visão global similar. Bom, quais são as consequências disso? As consequências disso, em primeiro lugar, do ponto de vista interno, né? O Lula já havia falado, durante a campanha, que existe uma equivalência entre a Ucrânia e a Rússia, que ambos deveriam fazer esforços em busca da paz, que ambos tinham responsabilidade na guerra. Ora, isso é visto, imagina, como se você dissesse que o lobo ataca o cordeiro e o cordeiro também tem responsabilidade por ser comido pelo lobo. Não é essa a situação. A Ucrânia é invadida pela Rússia, todos sabem que a Rússia invadiu a Ucrânia e que não há possibilidade de você equivaler ou apresentar uma equivalência entre os dois. Mas eu vou explicar um pouco melhor o que pode ter motivado a posição do Lula. Existe dentro da esquerda, e inclusive em alguns liberais norte-americanos, uma visão de que a OTAN avançou muito, que ela, após a queda daquela União Soviética, ela devia ter ficado um pouco estática ou até não se preocupar mais em avançar no continente. Mas ela avançou. E
muitas pessoas acham que esse avanço da OTAN sobre países que são próximos da Rússia deram à Rússia uma sensação de que ela estava sendo asfixiada e que estavam preparando realmente uma maneira de neutralizá-la. Então, o Putin usa esse argumento como um argumento para atacar a Ucrânia. E muitas pessoas acham, da esquerda, acham legítimo que ele tenha tido essa reação, porque a Rússia estava sendo asfixiada pela OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, essa união militar da Europa e dos Estados Unidos. Bem, a verdade é que quando você confronta essa ideia com os fatos, sim, a OTAN estava asfixiando a Rússia e a Rússia tinha que fazer isso. Mas vamos ver o que aconteceu quando a Rússia fez isso, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A Ucrânia caiu mais ainda nas mãos da Europa e dos Estados Unidos. Caiu mais na aliança com os Estados Unidos e com a Europa, sem entrar formalmente na OTAN, do que estava antes. Então, a tentativa de afastar a Ucrânia da Europa e dos Estados Unidos acabou resultando no erro. A segunda questão é que os países europeus próximos à Rússia ficaram com muito medo também de invasão. E a Finlândia, que é um vizinho fundamental para a Rússia, acabou aderindo à OTAN, entrando na OTAN. Então a Rússia perdeu um vizinho neutro, que era a Finlândia, que caiu nos braços da OTAN, e perdeu também toda a possibilidade da Ucrânia descompromissada de acordos militares, porque a Ucrânia compreendeu que era necessário estar junto com a Europa. Portanto, o passo do Putin invadindo a Ucrânia acabou fazendo com que a OTAN crescesse mais no continente. E isso deveria ser avaliado pelas pessoas. Eu acredito que o Lula tenha sido informado por essa visão. Ora, a OTAN avançou muito, a OTAN extrapolou os limites, então é legítimo que a Rússia reaja. Ele já declarou que acha que houve uma violação territorial da Ucrânia. Ele já declarou, ele já se colocou contra a invasão da Ucrânia. Mas ainda assim, as declarações que ele fez nesse sentido são declarações muito tímidas. E é impossível deixar de constatar, pela fala dos Estados Unidos e pela fala também do porta-voz da União Europeia, que ele praticamente se queimou como mediador e levou uma certa desconfiança do Ocidente sobre a posição brasileira. O Brasil passou a ser visto pelos Estados Unidos e pela Europa como se fosse totalmente alinhado com a China e com a Rússia, o que não é verdade. O Brasil, no meu entender, não é totalmente alinhado com a China e não é totalmente alinhado com a Rússia, mas a impressão internacional que ficou é essa, e isso representa uma certa desconfiança e um nível de isolamento para o Brasil. O país que estava querendo fazer com que o isolamento do governo Bolsonaro fosse superado, conseguiu avançar muito, mas num determinado momento, por falas que não foram adequadas, ele perde um pouco da confiança do Ocidente. Evidentemente que talvez isso possa ser reparado com o tempo, evidentemente que isso não é uma questão decisiva. Mas olha, nós também temos relações comerciais com a Europa, nós temos relações comerciais com os Estados Unidos. E a nossa diferença nas relações comerciais com a Europa e com os Estados Unidos, das relações comerciais excelentes que nós temos com a China e com a Rússia também, é que nós estamos negociando com países que têm o mesmo sistema de governo democrático. E isso é fundamental. A semelhança das formas de governo, a semelhança de sermos países democráticos, faz com que haja uma unidade maior entre o Brasil e o Ocidente do que entre o Brasil, a China e a Rússia. Pode ser que algumas pessoas de esquerda não queiram isso e queiram alterar esse quadro. Mas, no momento, no Brasil,
E isso é uma questão interna que tem que ser discutida. No momento, no Brasil, não foi apenas o PT que venceu as eleições, foi uma frente democrática. E a tese dessa frente que venceu as eleições era a defesa da democracia. Portanto, abrir mão dessa condição da democracia, agora que venceram as eleições, abrir mão da defesa desse atributo de um sistema de governo, me parece realmente muito problemático, porque o PT às vezes confunde. Às vezes ele acha que a política externa do país é a política externa do partido. E tem que haver uma mediação entre a política externa do partido e a política externa do país. Por quê? O país significa um conjunto de forças que precisa ser contemplado nessa política externa. E a democracia, a luta pela democracia, era um elemento essencial e ainda é um elemento essencial também da nossa política externa. Portanto, as falas do Lula foram falas que eu poderia classificar como falas infelizes, não é? Essas que eu costumo mencionar no Brasil, que poderiam ser superadas se ele lesse o que ele diz, se ele tivesse escrito o que ele diz. Mas nesse caso particular, eu creio que existe um fundamento ideológico. Eu creio que o Lula pensa assim. Ele pensa que a Ucrânia também é responsável, ele pensa que a OTAN também é responsável, e eu acho perfeitamente legítimo que ele pense isso. O problema é julgar essa visão do processo como se fosse a visão do país, do Brasil. Se o Brasil pretende realmente ser um país que defende a paz e que trabalhe como mediador, ele tem que se despir dessas posições ideológicas do PT no momento e admitir que os dois contendores precisam ser tratados de uma maneira neutra, imparcial. E tratar os dois de uma maneira imparcial, neutra, é reconhecer que um foi invadido e que o outro é um invasor. Isso é uma realidade que o mundo inteiro aceita, né? A própria Rússia, eu creio, aceitaria uma mediação de alguém que considera que ela invadiu a Ucrânia porque ela sabe que invadiu, e isso é uma realidade incontestável. O resultado de tudo isso. Dentro do Brasil, política externa não tem muita repercussão. Eu acho que o desgaste é muito pequeno, apenas em alguns setores interessados em política externa. Fora do Brasil, o desgaste foi grande. Nas nossas relações com os Estados Unidos e com a Europa inclusive que está empenhada em ajudar na recuperação da Amazônia, empenhada no desenvolvimento sustentável da Amazônia, colocando dinheiro a fundo perdido, como é o caso da Noruega e da Alemanha. A Europa pode ficar um pouco reticente. E os Estados Unidos mais ainda, porque os Estados Unidos começaram a ver o Brasil, que é um país da América do Sul, mais alinhado com a Rússia e com a China. Na verdade, esse alinhamento na América do Sul não é uma coisa rara. Vê que o Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, ele visitou o Brasil, visitou a Venezuela, visitou a Nicarágua e visitou Cuba, todos fortemente alinhados com a Rússia e com a China, e todos adversários dos Estados Unidos. Mas essa não é precisamente a nossa condição, por mais que algumas pessoas da esquerda queiram que seja. É legítimo que eles queiram que seja, mas não é correto que eles imponham ao Brasil uma posição que ainda não é uma posição e possivelmente nunca será uma posição majoritária no país. Essas as observações que eu queria fazer. Espero que não fiquem muito zangados, mas é a realidade dos fatos. Eu não posso deixar de trabalhar a realidade, não posso deixar de fazer críticas baseadas na realidade, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema, porque eu acho que existe uma coisa no Brasil e que as pessoas não podem esquecer, que é a correlação de forças. Cada vez que se faz ou que se comete um erro desses, a extrema-direita se fortalece e a extrema-direita tem a possibilidade ainda
de nos ameaçar.